bem-vindo, Senhor. Tu és a pessoa mais importante deste culto, Tu és o centro, Senhor, Deus, da nossa fé, da nossa esperança, do nosso louvor e da nossa adoração. Tome, Senhor, rédea desse tempo, tome, Senhor, o cajado desta igreja, ministre em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos sair daqui edificados no Senhor, na rocha dos séculos, na Tua palavra que é a verdade. Por isso nós Te louvamos, engrandecemos e bendizemos o Teu nome neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor, celebre a Ele, querido, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Shalom, Igreja do Avivamento. Pode sentar, fique à vontade. Que bom que você veio, que bom que você escolheu a melhor parte de estar na casa do Senhor. E isso não lhe será tirado, como diz a palavra do Senhor. Amém? Queridos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem ministrado esses dias ao meu coração. Debaixo de um entendimento que nós precisamos consolidar em nosso coração, até para aquilo que o Senhor tem feito, tem prometido, tem ministrado às nossas vidas neste tempo. Eu quero falar hoje, o tema da palavra é sobre o centro, sobre centralidade. Quando nós falamos sobre centro, nós estamos falando sempre de algo importante, sempre que algo que dali tem origens, fala de equilíbrio, fala de algo principal para muitos segmentos. Quando nós falamos por centro, nós podemos começar a fazer uma análise básica, bem rasteira, quando nós pensamos numa cidade. Uma cidade, normalmente, o centro da cidade é o ponto de maior referência. É onde normalmente fica o centro comercial, onde ficam as instituições bancárias, onde ficam os órgãos de administração. Normalmente eles são centralizados. É óbvio que hoje em dia até essa mentalidade tem mudado um pouco em determinadas cidades, até para diminuir os congestionamentos centrais. Estão agora tentando espalhar pelas periferias da cidade essas situações. Mas sempre o centro é uma referência. Se você for a alguma cidade e jogar lá no seu GPS apenas o nome da cidade, não colocar o nome da rua, ela vai te levar ao centro da cidade. Por quê? Porque ali fala da base, fala da estrutura principal de um determinado local. Vamos levar isso para o lado espiritual. A Bíblia diz que através de Deus, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Partindo desse raciocínio, nós podemos dizer que Deus é o centro de tudo, de toda a criação. Através dele, a partir dele, foi criado os céus, a terra, os animais, os homens, tudo criado a partir dele. Só que ele deu algo para o ser humano que é bem delicado, que a gente precisa aprender a lidar, chamado livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, o homem agora ele se achou no direito de se afastar do centro de todas as coisas que era o Senhor. E ele começa a se afastar, cada um tomando seus caminhos. Tem uma frase no livro de Juízes que diz assim: e o povo de Israel, cada um seguia conforme o caminho que desejava. Só deu confusão no final. Por que nós precisamos entender sobre a centralidade de Cristo, a centralidade de Deus e nos ligar a ela? Porque a primeira coisa que nós precisamos aprender essa noite, que toda vez que o ser humano se afasta do centro, daquilo que foi colocado como principal, central na sua vida, ele passa a praticar algo chamado injustiça. Isso não só no âmbito espiritual, é da natureza do ser humano. A primeira prova que nós temos na Bíblia, que quando o homem começar a se afastar de Deus, a Bíblia diz que Deus, olhando do céu, quanto justo ele achou na terra? Nenhum. Olhando Deus do céu, não encontrou nenhum justo na terra. Então ele teve que mandar o seu filho. Por que o ser humano se tornou injusto na terra? Porque se afastou do centro, se afastou da centralidade do Criador. No dia a dia, quando nós nos afastamos
de algo que é importante, que é um centro, que é uma matriz, nós corremos o mesmo risco. Se você se afasta, por exemplo, do seio da sua família, você acaba se tornando injusto com eles, tomando atitudes de injustiça. Quando você se afasta de um centro de organização de leis, de um código de leis centralizado ali, você vê que as atitudes dessas pessoas provocam injustiça. Então, por isso que Deus sempre se colocou como o centro. Por quê? Porque uma das características, um dos atributos do caráter de Deus é justiça. Ele se declara que ele é justiça. Por isso, o homem tem que se centrar nele para não passar a praticar a injustiça. Dentro do contexto normal do dia a dia, dentro da ciência jurídica, diz que justiça é dar para cada um aquilo que ele merece. Se nós formos olhar no contexto bíblico, não é bem assim. Não é por merecimento, é por graça de Deus. Justiça é nós nos submetermos à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele já reservou o melhor para nós. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento e vai se voltando ao centro, a nossa vida começa a se organizar. Agora, quando nós dispersamos, começamos pela prática da injustiça. Nós começamos a quebrar princípios e valores e nós começamos a agir de forma injusta. E muitas vezes nós até justificamos, dizendo assim, porque todo mundo faz, eu também posso fazer. As pessoas hoje não são honestas como antigamente eram, que um fio de bigode valia um contrato. Então eu não preciso ser tão honesto. Por justamente se afastar desse centro, dessa base, o ser humano vai praticando as suas injustiças. Chegou uma hora que o mundo estava nessa situação, não tinha mais justo na terra. Então Deus disse assim, se eu deixar esse povo dispersar de uma centralidade, de um único local da onde saia determinações para a sua vida, eles vão se perder. Então o que ele faz? Não vendo nenhum justo na terra, ele envia quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Jesus chega na terra com essa missão. Quando ele chega na terra, ele veio justamente para se revelar que ele era o centro, ele era a base. No Evangelho de Marcos inicia dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que todas as atenções deviam se voltar a ele. Por que é que o Evangelho começa justamente falando sobre isso, né? Que ele era o centro e que as atenções tinham que se voltar a ele, que ele era o Filho de Deus e que as atenções tinham que se voltar a ele, porque ele era o centro de todas as coisas. O homem precisava se reconciliar, colocar ele como centralidade na sua vida para arrumar de volta a sua vida. Entretanto, quando o Senhor Jesus chega na terra para trazer este nível de entendimento que as pessoas precisavam concluir, voltar para o centro da criação, para o centro de todas as coisas que era o Senhor, ele chegou na terra e começou pelos seus discípulos, tiveram muita dificuldade de entender isso, muita dificuldade, ao ponto que quando os discípulos começaram a seguir Jesus, começaram a seguir achando que ele era um profeta. Até porque, na época que Jesus chegou na terra, profeta, eu comparo que naquela época que nem caviar. Você já ouviu falar de caviar? Já comeu? Poucos. Traduzindo, é ova de peixe, ova de salmão. Aí coloca o nome chique, né? Uma embalagem cara e pronto. Mas tem até uma música daí do Mundão que diz, né? Se você sabe o que é caviar, já ouvi, já ouço falar, né? Não comi, mas já ouço falar. Eu tive a experiência de experimentar, posso dizer que tem coisas bem melhores. Por quê? Porque fazia 400 anos que Deus tinha calado a sua voz, não tinha levantado nenhum profeta na terra. Quando o fim do Antigo Testamento, até aparecer João Batista no Novo Testamento, foram 400 anos que Deus ficou calado. Então, todo mundo que nasceu nessas gerações posteriores, eles ouviam falar, os pais, os avós, iam repetindo, porque é muito comum em Israel até os dias de hoje, a repetição oral do conhecimento, de pais para filhos.
E aí ele diz assim, porque Deus levantou um profeta e falou isso. Deus levantou um profeta e o pessoal ficava, mas o que é profeta? Não, o profeta é um homem usado por Deus, tem revelação, que fala as coisas de Deus, ele fala sobre o futuro, ele fala sobre a vontade de Deus, o pessoal ficava, tá. Mas e acabou os profetas? Parece que acabou. Até que aparece João Batista. E era uma novidade tão grande o aparecimento de João Batista como profeta, que o pessoal dizia assim, gente, tem um profeta pregando no deserto. A galera largava tudo na sua casa e corria para o deserto para dizer, como é que é um profeta? Será que ele é gente igual a gente? Será que ele come que nem a gente? Será que ele dorme que nem a gente? Será que ele bebe que nem a gente? Será que ele usa o banheiro que nem a gente? Né? Por quê? Por isso que eles iam correndo no deserto olhar João Batista, porque 400 anos sem ver profeta, quando aparecia era um negócio muito raro. Então vamos lá. Chega João Batista, começa a pregar, e ele diz assim, olha, mas eu ainda não sou aquele profeta profetizado lá atrás por Moisés, o grande, o maior de todos os profetas que virá e tal. Ele virá depois de mim, e eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé. Chega Jesus, ele aponta e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele aponta dessa forma, querido, os discípulos entenderam que Jesus era um profeta. E começaram a andar com Jesus como profeta. E Jesus querendo ensinar para eles, dizendo assim, não, ei, você não está entendendo nada. Eu não sou só um profeta. Eu sou o Cristo, o Messias, prometido, enviado. E o pessoal, sim, legal. Mas tratava ele como profeta. Até teve um dia que o Senhor disse assim, eu vou ter que resolver esse negócio. Ele começou a pensar, disse assim, eu preciso de uma estratégia para virar uma chave na cabeça das pessoas, que eu, Jesus, na terra, não sou só um profeta. Eles precisam entender que apesar de eu ter vindo nessa terra num corpo humano chamado Jesus, eu também sou o Cristo, o Deus vivo. E ele um dia reúne esse pessoal e diz assim, peraí, o que diz os homens ser o filho do homem? Mateus 16, a partir do versículo 13. Uns dizem que tu és algum dos profetas. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, algum dos profetas. Jesus diz assim, ok, que o povão lá fora que anda longe de mim, fale isso, tudo bem. Mas vocês que estão andando comigo, o que vocês dizem que eu sou? Os discípulos ficaram olhando um para a cara do outro e assim, mas ele não é profeta? A pessoa está dizendo que ele é profeta, ele está dizendo, não estou entendendo. Até que por misericórdia o Espírito Santo revela a Pedro. E Pedro pula todo empolgado e diz assim, tu és o Cristo. Tu és o Messias prometido, tu és o Deus encarnado que veio na terra. Era isso que ele queria dizer. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nessa hora, querido, tem algo muito importante. Presta atenção na resposta de Jesus. Muito bem, Pedro. Quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue. Por quê? Carne e sangue falava de conhecimento humano. E o conhecimento humano era todo mundo que chegar falando em nome de Deus, coisas de Deus, era profeta. Mas quem te revelou isso foi o meu Espírito, foi o Espírito Santo que te revelou. Pedro só respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, por meio de uma revelação. Por meio de uma revelação que ele era o Cristo. Então Pedro respondeu porque ele recebeu uma revelação. O que é que nós precisamos entender? Vou abrir aqui um parênteses para nós entendermos. Num conceito geral, a gente usa assim, porque Jesus é o meu Salvador, é Cristo, e a gente mistura Cristo e Jesus, a gente acha que são duas palavras que são sinônimos. Mas dentro do contexto bíblico tem diferença. E eu gosto que você entenda essas diferenças, porque isso vai facilitar até você na hora de orar. A pedir certo, a fazer a coisa certa. Quando a Bíblia fala de Jesus, ele está falando da humanidade, de um ser humano de carne e osso nascido na terra. Quando a Bíblia fala de Cristo,
Está falando do Deus que agora entrou em um corpo humano para se revelar na terra, que nasceu num corpo humano para se revelar na terra. Por isso que eu gosto muito dessa expressão, quando nós falamos sobre Jesus, na língua espanhola. A língua espanhola, normalmente eles falam Jesus Cristo, uma palavra só, não são duas palavras, é uma palavra só. Ele já emenda e diz assim, Jesus o Cristo. Na nossa língua portuguesa nós separamos. E nós temos o hábito, e por causa da nossa cultura religiosa, até no Brasil, nós conhecemos muito sobre Jesus e quase nada sobre o Cristo. Tem diferença? Tem. E era isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos, nós precisamos aprender hoje. Porque quando eles ouviam falar só Jesus, eles olhavam só para a figura humana e pensavam, Jesus o profeta. Mas Jesus estava dizendo assim para eles, ei, eu nasci num corpo que deram o nome de batismo chamado Jesus, mas eu não sou só Jesus, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Deus que precisou entrar pela única porta de acesso legal da terra, que é um útero, nascer através de um corpo humano para poder me revelar pessoalmente a vocês. Então agora ele quer que aqueles homens entendessem que ele era a divindade no meio dos homens. Então, a partir do momento que você colocar isso na sua mente, quando a Bíblia fala de Jesus, está falando do homem que, seu corpo na terra, usado por Deus para carregar o Cristo dentro. Jesus, o homem, Cristo, o divino, o espiritual. Vai fazer diferença? Talvez hoje não, mas se você buscar um crescimento um pouquinho maior na sua fé, vai fazer diferença. E aí você vai começar a ler essa escritura de forma diferente. Porque Jesus, como homem, ele precisava, e quem morreu na cruz foi Jesus, não foi o Cristo, porque Deus não morre. Então foi por isso que ele precisava ter um corpo humano. E quando Jesus está na cruz morrendo, ele grita assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele não grita assim, Pai, por que tu me desamparastes? Ele grita Jesus e não Pai. Porque o homem natural precisa de um Deus, enquanto que um filho precisa de um pai. Então, por que é que eu tenho que entender essa diferença? Porque se eu andar nessa terra apenas conhecendo Jesus, eu vou continuar como um ser humano cheio de necessidades, o tempo todo clamando por um Deus. Mas a Bíblia diz que na hora que eu entendo quem é Jesus, e entendo que ele não é apenas um homem, um profeta na terra, mas que ele é o Cristo, eu agora recebo o poder e o direito de ser feito filho de Deus. E aí vem um grande engano, que todo mundo pensa do modo geral, dizendo assim, todos não, os que não têm conhecimento. Nasci nessa terra, sou filho de Deus. Não é não. Você nasceu nessa terra, você é uma criatura formada por Deus. E uma criatura formada por Deus, facilmente ela entende quem é Jesus. Mas só quando passa pelo processo do novo nascimento, eu começo a conhecer o Cristo e eu passo a ser filho de Deus. A Bíblia diz isso. Todos quanto quem? O ser humano. Todos quanto receberam, foi-lhe dado o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você vai ver essa distinção muito clara na Bíblia. Quando Jesus, ou Cristo, pregava na terra, que ele falava assim sobre o Pai, ele estava se revelando como Jesus. Como Deus, ele estava se revelando como Jesus. Aí quando ele dizia assim, o meu Pai, porque a vontade do meu Pai, o meu Pai, ele estava se revelando como Cristo. Isso faz diferença, pastor? O senhor só está dando nó na minha cabeça. Faz, sabe por quê? Se você entender apenas e conhecer apenas Jesus, você vai andar na terra vendo um Deus longe de você. Um Deus de difícil acesso.
um Deus que você olha de lá e diz assim, ele está de marcação comigo. Tem dia que parece que ele nem existe. Tem dia que ele está procurando um para punir. Tem dia que ele está meio com raiva. Tem dia que ele não me ouve. Por quê? Porque você está tendo conhecimento apenas de Jesus. E aí é um Deus lá e você é ser humano na terra. Quando você começa a entender que Jesus também é o Cristo, você passa por uma outra dimensão que você já começa a dizer assim, é pai. Eu sou filho. Pai tem direitos de filho. O Senhor me deu direito de filho. Eu não escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu. Porque filhos são escolhidos pelos pais, sejam biológicos ou adotivos. São escolhidos, então foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que me deu o direito. Foi o Senhor que me adotou. Foi o Senhor que me transformou filho. Agora a relação ela começa a estreitar, começa a ficar mais próxima. Começa a ser diferente. Quando eu conheço apenas Jesus e Deus fica lá distante, eu me torno um religioso. Eu começo todo cheio de história para falar com Ele. Senhor, meu Deus, eu entro na Tua presença, pedindo perdão. Eu faço toda uma cerimônia, porque Ele está distante. Quando eu começo a ter uma experiência com Cristo na minha vida, eu chego com Ele e digo assim, Paizinho, Abba Pai, Paizinho querido. O religioso olha para você e infarta. Que falta de respeito é essa? Não, querido, ele está certo na posição dele, porque ele só conhece Jesus e um Deus distante. Por isso ele é religioso. Quando você se aproxima, que você começa a conhecer o Cristo e começa a voltar para o centro da onde ele planejou, você começa a se aproximar do colo de Deus. Agora ele é pai, você é filho. Agora você tem uma relação de intimidade. E aí ele começa, através do Espírito Santo, a fazer coisas que para quem só conhece Jesus, só ouviu falar de Jesus, ele olha assim, uau, como é que Deus fala com aquela pessoa diz que ouve Deus, como assim? Aquela pessoa diz que Deus revelou para ela, uau, aquela pessoa ali é maravilhosa. E aí muitas vezes a gente tira os olhos, aí vem o pior, o indivíduo tira o olho de Deus e começa a olhar para a pessoa que Deus está usando. Você ora por mim, você fala uma profecia para mim, você diz alguma coisa para mim, aí é que se desgraça tudo. Mas o propósito de Deus, quando mandou Jesus na terra, foi pegar-nos, tirarmos dessa posição religiosa, levarmos para uma intimidade, para Ele falar direto conosco. Não precisava de um intermediário. Não precisar de um profeta. Deus levanta profeta nos dias de hoje? Sim, é preciso, mas esse não é o plano número 1 de Deus. O plano número 1 de Deus é que Ele quer falar com você. Ele quer ministrar pessoalmente para você. Ele quer que você tenha entendimento direto. Então, querido, essa diferença, não precisa você sair daqui hoje também, ai que coisa, eu preciso descobrir a diferença de Jesus para Cristo, porque senão eu não estou... Não, calma, vai devagar. Porque até os discípulos que andavam com Jesus não sabiam a diferença. Talvez para nós demore um pouquinho para nós aprendermos. Mas já está demorando bem, né? 2000 anos ninguém aprende esse negócio. Está na hora de a gente começar a acelerar um pouquinho. Sabe por quê, querido? A humanidade conhece Jesus e respeita. Agora precisa conhecer o Cristo. Vou lhe dar um exemplo de outras religiões. Um muçulmano, chega com ele e diga assim, você conhece Jesus? Conheço. Quem é Jesus para você? Um dos 3 maiores profetas que veio na terra. Alá, o único Deus, Maomé é seu profeta. Jesus, que eles chamam de Isla, é profeta do mesmo padrão de Muhammad. Ele reconhece, ele aceita Jesus como um profeta. Agora diz para ele, não, Jesus não é profeta, Jesus é o Cristo, o Messias. Aí não. Buf. Já mudou a conversa. Porque ele aceita Jesus, mas não aceita o Cristo. Se você pegar um praticante de religiões do nível espírita, você fala de Jesus e diz assim, sim, Jesus é o homem de maior padrão moral
que deve ser visto e imitado, o Espírito não tem nada contra Jesus. Mas fala para eles assim, não, Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o que leva de volta para o céu. Aí eu já não creio, porque eu acredito que a gente vai reencarnando, até uma hora que a gente se aproxima. Ou reencarna para cima, se aproximando, ou reencarna para baixo. Se fez coisa boa, vai para cima, até chegar lá no Nirvana e tal, aí já mistura budismo, mistura tudo, né? Aí chega lá. Se não, você vai caindo, aí nasce depois num cachorro, numa barata, e até se arrepender e voltar de novo. É um negócio meio maluco, né? Mas não é para você pegar essa pessoa e dizer assim, não, você está todo perdido. Não, sabe por quê? Porque ela já entendeu Jesus, mas não entendeu o Cristo. E sabe por que nós não podemos criticar? Porque nós estamos numa igreja que dizemos que Jesus é o Cristo, conhecemos Jesus, olhamos Ele como Deus, mas temos dificuldade de entender Ele como Cristo. E aí qual é o problema que acontece? Qualquer pessoa pode se relacionar com Jesus, mas para se relacionar e descobrir quem é o Cristo, aí você tem que ir além das informações que te deram. Você precisa buscar dele pessoalmente uma revelação. Precisa agora relacionar-se com ele para ter uma experiência de uma revelação dele para a sua vida. Aí você começa a conhecer quem é o Cristo. Aí a coisa começa a modificar. Mas como eu falei para você, não se desespere não. Porque, já ouviu falar de João Batista? Sim ou não? Sim, lá na Bíblia, bonitinho lá. Eu até falei agora dele, né? Depois de 400 anos, ele se levanta como profeta lá. O cara era top. Ele passou 30 anos convivendo com Jesus apenas como primo. Porque eles eram primo, biologicamente falando. Apenas como primo. Meu primo. Até o dia que ele foi se batizar. Jesus se aproxima para se batizar. Vem chegando, que beleza, meu primo resolveu se batizar. Mas na hora que Jesus vai se aproximando, o céu se abriu e João agora viu. Ele teve uma revelação diante dele. O Espírito do Senhor descendo no formato corpóreo de uma pomba sobre ele. E quando vê, ele diz assim, uau, que é isso? Até agora, quando se aproximou ali, eu achava que tu era o meu primo, mas não é meu primo não, cara, tu és o Cristo. O Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Por quê? A partir de uma revelação, ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Antes ele só reconhecia como Jesus o primo. E aí ele já diz, não, agora eu não sou mais digno de batizar você. Até antes da revelação eu batizava aqui quantas vezes você quisesse. Agora não. Aí Jesus, não. Tem que se cumprir todo o processo. Como humano, com esse corpo humano, eu preciso ser batizado. Ok, já que o Senhor está mandando, batizou. A partir daí foi que ele começou a entender que não era só um homem, agora era o Cristo. Assim como João Batista, querido, há muitos ministérios nos dias de hoje, que por um lado, louvado seja Deus pelas suas vidas, proclamam, falam de Jesus, chamam as pessoas para conhecer Jesus, chamam as pessoas para aceitar Jesus, e que bom que se multiplique. Só tem um detalhe, querido, há muitos ministérios que falam muito de Jesus, mas não conhecem o Cristo. Como é que eu sei que num lugar as pessoas têm conhecimento sobre Jesus e sobre o Cristo? Aí eu volto no tema da palavra. Qual é o tema da palavra? Onde se conhece o Cristo, ele é o centro. Onde se conhece Jesus, se coloca outras coisas no centro. Já dei exemplo até de outras religiões para você. No Islã, Jesus é um profeta, o centro é outro. Mas num lugar que realmente se conhece o Cristo, ele é o centro. E esse lugar se denuncia muitas vezes pelas músicas que cantam. No lugar que se conhece o Cristo, canta-se como nós cantamos hoje aqui. Quero conhecer
Jesus, a ti eu abro meu coração. Eu estou cantando para Ele, eu estou falando com Ele, eu estou ministrando para Ele. Meu papo é com Ele. No ministério onde não se conhece Jesus, não se conhece o Cristo, só se conhece Jesus, as músicas, elas não vão para Deus, elas vão para a pessoa. Começa a cantar dizendo assim, porque Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai fazer isso por você. As músicas são de autoajuda para as pessoas, e não de adoração ao Cristo. Essa é a grande diferença. Quando eu só conheço Jesus, eu chego aqui e digo para você, olha, porque Jesus vai fazer isso na sua vida, Jesus vai abrir uma porta, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai não sei o quê, e o melhor é que acontece mesmo. Mas, quando eu chamo você e digo assim, eu quero te apresentar o Cristo, alguns não querem. Sabe por quê? Para conhecer o Cristo, você tem que voltar para o centro. Voltar para a posição de origem. Você tem que agora se aproximar, focar nele, olhar para ele, direcionar toda a sua vida para ele, conversar com ele. Você larga a mão dessa dependência de ficar precisando de profeta, precisando de revelação. Por quê? Porque agora você acessa direto. E a revelação vem direto para você, a ministração vem direto para você. Aqui agora o canal centralizou de novo. E é esse o grande desafio que Jesus veio na terra, querido. E nós estamos quase 2000 anos depois da vinda de Jesus na terra, conhecendo Jesus e largando mão da parte mais importante, que é conhecer o Cristo, voltar para o centro. Voltar para o centro, nos direcionarmos. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma necessidade de conhecermos verdadeiramente Jesus como o Cristo. Quem se relaciona só com Jesus, qual é o problema? Os pastores têm algum problema de eu ficar aqui só conhecendo Jesus, aceitando Jesus, só Jesus? Tem um probleminha. A fé dessa pessoa normalmente não fortalece. É uma fé fraquinha. É aquela fé que não desenvolve. É aquela fé que sempre precisa de um empurrão, de uma vitamina, precisa de alguém que está dizendo, vamos lá, não desiste, caminha, e vamos para a igreja, e tal. Precisa dar uma, porque a fé do indivíduo passa uma luta, uma dificuldade, que vai dizer assim, porque Deus não me ama, estou em dúvida, será que Deus gosta de mim mesmo? Deus lembra de todo mundo mesmo de mim. Essa pessoa conhece Jesus, não é à toa que ela reclama de Jesus. Não é à toa que ela diz que Jesus não olhou para ela. Ela conhece Jesus. O problema de conhecer só Jesus é que a nossa fé, ela fica num grau muito pequenininho. Agora, quando eu conheço Cristo, o nível da minha fé vai aumentando, porque eu vou me aproximando, ele vai revelando, eu vou me aproximando, ele vai me revelando, eu vou aproximando, ele vai revelando, eu vou aproximando, ele vai se mostrando. E aí começa um nível de fé, que talvez alguém olhava lá atrás e dizia assim, o que foi que aconteceu com você? Tudo que a gente falava, você era pessimista, agora você diz assim, não esquenta não, Deus vai fazer. Não, Deus está no controle. Não, passa luta, passa dificuldade, passa tribulação, mas está firme, está inabalável, está pregando, está falando coisas de novas de Deus, está dizendo, porque Deus me falou isso novo. Aí diz assim, mas como é que essa pessoa está passando tudo isso e ela está tão firme desse jeito? É porque ela já passou do nível de conhecer só Jesus. Agora ela está conhecendo o Cristo. Se eu conhecer Jesus, querida, a minha fé sempre vai ficar, sabe, o tanque na reserva. Mas quando eu começo a conhecer Jesus, o Cristo, e eu me aproximo dele, que eu coloco ele no centro da minha vida, eu não faço nada sem perguntar para ele, eu não faço nada sem fazer uma oração, eu não faço nada sem buscar a vontade dele. Quando eu começo a entrar nesse nível, meu irmão, é tanque cheio de gasolina aditivada, correndo em alta velocidade. É combustível de Fórmula 1. O nível é outro. O posicionamento é outro. E aí, eu começo a passar por situações que, inclusive, eu volto lá no começo da pregação. Quando eu começo a conhecer o Cristo, é restaurada em mim justiça. Eu começo a ser mais justo, mais generoso, mais honesto,
Por quê? Porque eu não estou fazendo agora olhando para as pessoas, eu estou fazendo olhando lá para cima. Então, antes de eu fazer alguma coisa, quem conhece Jesus é assim, ele vai fazer alguma coisa, ele fica olhando assim. Será que alguém está vendo? Ah, ninguém está vendo, então eu vou aproveitar e dar o tombo aqui num. Quando você conhece o Cristo, você olha assim, ó. O senhor está vendo, né? Desculpa aí, foi mal. Você sabe, né? De vez em quando aqui não funciona bem, de vez em quando precisa apertar um parafuso aqui. Desculpa aí, viu, paizinho? Você não precisa de ninguém vigiar a sua vida para andar certo com Deus. Você já anda, por quê? Porque você já sabe que você vai fazer alguma coisa e diz assim, faz não. Caramba. Vai argumentar, não, eu sei que o senhor está certo. Aí já não faz. Aí a gente entra naquela situação que a Bíblia começa a dizer assim, porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Aí você toma umas posições de assim, não vou fazer isso aqui não. Eu não estou sentindo paz no meu coração, Deus não tem ministrado paz no meu coração, não vou fazer. O outro que só conhece Jesus diz assim, você é louco, rapaz, você vai jogar sua bênção fora. Só que essa bênção depois vira tribulação, né? Mas quando o cara olha o Cristo, ele diz assim, não, tem a hora certa. Aí Deus manda, aí quando a gente começa a conviver com o Cristo, a gente começa a viver numa outra dimensão, que as coisas espirituais, a Bíblia diz que são loucura na mente de quem só olha as coisas de forma material. Aí começa a dizer, não entendo essa pessoa. Meu Deus, com toda essa luta, tribulação que está passando, está sorrindo. Com toda essa dificuldade, está dando glória a Deus. Meu Deus, se eu carregasse metade do problema dessa pessoa, misericórdia, eu já tinha morrido. Porque essa pessoa agora ela está numa nova dimensão. Por quê? Porque agora ela está ligada no centro, ela está ligada ali na fonte, ela está ligada na sua origem. E ela vai começar a entender as coisas e discernir pelo lado espiritual, não pelo lado material das coisas. Mas aquele que tem a revelação que Jesus é o Cristo, acontece algo formidável na vida dele. Além dele ter essa comunhão, além dele agora ter acesso, ter a revelação dada por Deus, além dele começar a entrar agora num processo de justiça, justificação, regeneração pela parte da palavra na vida dele, essa pessoa se torna igreja. Porque entenda, igreja não é essa estrutura. Essa estrutura nós chamamos de templo. Igreja são pessoas. Na verdade, para você entender melhor isso, Jesus, depois que Jesus se revelou como Cristo na terra para os seus discípulos, de imediato ele disse assim, se eu revelar para eles, e eles entenderem e não repassar isso para ninguém, vai se perder meu propósito de ter vindo na terra. Então, na hora que ele acaba de se revelar, que Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz assim, muito bem, não foi a carne, não foi o sangue que revelou, mas meu Pai está no céu. E a partir de agora, deixa eu dizer uma novidade para vocês. Eu vou instalar a minha igreja na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou isso, vamos voltar lá no dia que Jesus falou essa questão. Tu és Pedro e sobre esta, ele não está falando Pedro. Quem estudou um pouquinho de português sabe que esta está falando de primeira pessoa. Essa, de segunda pessoa. Se ele tivesse dito sobre essa pedra, ele estaria falando de Pedro. Mas como ele disse assim, sobre esta pedra, sobre mim, sobre o Cristo, que você acabou de dizer que eu sou o Cristo, sobre mim, o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E na hora que eu edificar a igreja, nenhuma porta do inferno prevalece contra ela. Quando ele falou isso, para alguns foi como se jogasse um balde de água fria. Porque eles estavam naquela situação, vamos recapitular. Estou andando aqui, não, ele é Jesus, ele é um profeta, ele é o Filho de Deus e tal. Aí chega agora, ele traz eles para um nível e diz assim, eu sou o Cristo. Uau, você é o Cristo? E agora? O que é que vai acontecer? Agora eu estou convocando vocês porque eu estou montando a minha igreja. Aí o pessoal, igreja? Mas esse negócio de igreja não é invenção ali dos gregos?
agora deu um parafuso aqui na minha cabeça. O senhor está chamando a gente para o espiritual, está misturando com o negócio que veio lá da Grécia. Aí, calma. Vamos abrir um parênteses e explicar o que é igreja. Igreja vem do termo grego eclesia, que significa levando para fora. Como é que se formava uma igreja? Um imperador, um filósofo, um sábio, alguém que queria difundir as suas ideias, reunia um grupo de pessoas e passava para elas: olha, a minha ideia é essa. Entendeu? Entendeu? Estudava sobre aquela ideia, passava todos os detalhes sobre aquela ideia. Agora vocês vão sair por aí, já que não existia ainda o WhatsApp, não existia rede social, para em segundos o mundo inteiro ficar sabendo da informação, vocês vão sair por aí e vão começar a falar para todo mundo qual é a minha ideia. E aí Jesus diz assim: agora vocês vão fazer. Se eu me inventar uma coisa muito espiritual, vocês não vão entender. Deixa eu pegar um modelo aqui da Terra que já existe, para vocês entenderem. Vocês vão ser a minha igreja. E vocês vão sair pelo mundo ensinando, fazendo discípulo, ensinando para eles que eu sou o Cristo, o Salvador do mundo. Veja bem, Jesus, quando chamou ali os discípulos, disse que estabeleceria a sua igreja, ele estabeleceu sobre o Cristo. Isso quer dizer o quê? Que a mensagem que a igreja tem que pregar é sobre Cristo, vivo e ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo. Nós, como igreja, precisamos entender, nos aproximar de Deus, nos voltar ao centro. Eu e você só podemos dizer verdadeiramente que nós somos igreja do Senhor quando conhecermos o Cristo. Enquanto eu conhecer só Jesus como todo mundo, eu estou num mundo comum de pessoas que até respeitam, mas não entendem que Ele é o Salvador, que Ele é o centro, que Ele é a pessoa mais importante. Só quando eu me torno igreja, que eu começo a absorver as revelações, os ensinamentos sobre o Cristo, a revelação do Deus vivo, do que Ele quer fazer na minha vida, e eu começo a dizer isso para outra pessoa, aí eu me viro igreja. Pastor, e se eu ficar só recebendo e não falar para os outros? Você é filho, mas não é igreja. Entendeu a diferença? Está difícil de entender? Vou tentar esmiuçar para ficar mais fácil. Ser humano normal entende que Jesus veio na terra, fez sinais, prodígios, maravilha, respeita. Alguns acham que é profeta, outros que acham que é um homem sério, outros acham isso, tal. Só isso. Comecei a entender mais sobre o plano de Deus em mandar Jesus para a terra. Aí eu começo a aceitar esse plano na minha vida. Eu começo a me relacionar com Ele. Aí eu passo da condição de um ser humano, de uma criatura, para a condição de filho. Agora eu sou filho. Tenho contato com Ele, comunhão com Ele, Ele fala comigo, revela, tal. Eu começo a andar conforme os seus caminhos, conforme Ele me ensina, aceito os propósitos, desafios dEle na minha vida. Eu continuo aqui filho. Pastor, se eu ficar como filho, eu tenho direito de salvação? Tem direito de salvação. Só que Ele disse assim: eu tenho um projeto maior para vocês. Além de filho, eu quero que você seja igreja. E quando você entender de ser igreja, o que você receber de mim, você com prazer vai dizer para outro. Você vai testemunhar para outro. Você vai derramar na vida do outro. Você vai chegar e dizer assim: olha, porque o Senhor falou comigo, o Senhor ministrou. Olha, eu andava assim, sem caminho, sem direção. No dia que eu aprendi isso com o Senhor, no dia que eu ouvi a palavra do Senhor, no dia que Ele ministrou assim na minha vida, olha, veio uma revelação do céu. E revelação, querido, essa palavra já é uma revelação. Revelação traz conhecimento daquilo que você não sabe. Tem muita coisa que eu estou falando aqui que você não sabia, certo? Então isso é uma revelação. Não é só aquela questão sobrenatural. Managassubi, não sei o que, recebi uma revelação. Não, muitas vezes você vai abrir a sua Bíblia e dizer assim: uau, caramba, eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Deus está dizendo isso aqui para mim. Uau, vou obedecer. Isso é uma revelação. Você começa a andar por ela e o Senhor vai te abençoar, vai te honrar. Então veja que o projeto de Deus vai aumentando.
de criatura para filho, de filho para igreja. Mas só tem uma forma de eu me manter como igreja: se Jesus Cristo for eternamente o centro. E por que é que tem, e qual é a maior estratégia de Satanás? É fazer você vir para um aglomerado de pessoas que são igreja e plantar na mente da pessoa significados errados de igreja. Vou fazer umas perguntas aqui para você. Você sabe qual é o papel principal da igreja? Melhorar essa pergunta. A igreja, ela pode fazer obra social, ajudar pessoas, dar cesta básica, acolher pessoas, sim ou não? Sim. Mas esse é o papel principal da igreja? Não. Mas você já prestou atenção que tem gente que acha que a igreja só serve para isso? Vou sair daquela igreja porque não me deram uma cesta básica. Mas a igreja não é para dar cesta básica. A igreja é para te aproximar do Senhor e para te conhecer, porque na hora que Ele transformar a sua vida, você não precisa de cesta básica. Porque Ele é um Deus doador, o caráter de Deus é doar, sempre te abençoar. Mas sentar o indivíduo para aprender isso, ele não quer. Não, aprender isso vai demorar, eu quero uma cesta. Então a igreja pode fazer assistência social, mas esse não é o papel número 1 da igreja. Você quer ver um outro erro que foi incutido na cabeça das pessoas que estão na igreja? Porque eu estou aqui na minha casa, ninguém me visitou. Então eu vou mudar de igreja, porque aqui ninguém se importa com ninguém. Você sabe quem a Bíblia manda nós como igreja visitarmos? 2 pessoas só. E normalmente das 2, uma a gente não quer visitar. Primeiro que Deus manda visitar o doente. Por quê? Porque ele não pode vir. Então a gente tem que ir lá. E o segundo que Deus manda nós, como igreja, visitar, a maioria aqui nunca visitou, os presos. Uma das maiores experiências que eu tive no evangelho de salvação foi visitando presídio e cadeia. Só para abrir um parênteses aqui, como Deus é louco quando faz as coisas. Eu passei quase 2 anos pregando numa penitenciária lá em Belém, e os caras não estavam nem aí. Era só um salão grande, e a gente ficava bem no finzinho do salão, uns 20, 30, tinha mais de 1.000 homens presos. 20, 30 apareciam no culto, a gente ministrava, alguns se converteram de verdade, tiveram vida transformada. Eu conheci presos que saíram de lá, foram dirigir igrejas. Amém. Os outros ficavam lá para trás, jogavam dominó, baralho, gritavam truco na hora do culto. Estavam nem aí. Quando se aproximou o dia das crianças, a nossa visita deu certinho no dia das crianças. E aí, eu conversando com a Josi, a gente tinha um teatro de fantoche. E eu disse assim, no dia da administração, vamos aproveitar que as crianças vão visitar os pais, vamos fazer um teatro de fantoche? Já que esses pais não querem se converter, vamos pregar para as crianças se converterem, para não virem para cá. Aí ela disse assim, boa ideia. Eu fui na direção lá do presídio, perguntei, disse, você traz, a gente faz a revista, tiver tudo normal, entra. Aí levamos a casinha de fantoche, os bonecos, foram lá revistar, velado do avesso, tudo certinho. Aí, quando nós fomos montar, tinha muita criança. Aí um dos agentes penitenciários disse assim, por que vocês não montam lá no pátio? Tem mais espaço, as crianças vão estar lá correndo mesmo, fica mais fácil. Aí nós montamos no pátio. E começamos, imitando voz de criança, aquele negócio todo, e começamos a falar sobre obediência. Aí era toda uma casinha assim, bem feitinha de fantoche, aí a gente deixava um buraquinho assim no tecido, para a gente olhar a reação, que conforme a reação a gente conversava com a criança, né? Eu cutuquei a Josi assim, presta atenção. Os presos todos estão prestando atenção. A gente ia lá pregar de Jesus, eles não queriam ouvir, mas o boneco pregando eles queriam. E se aproximaram. E aí quando nós começamos a falar sobre arrependimento, a gente começou a ver bandidos, assassinos, traficantes, estupradores chorando. E aí nós continuamos. Aí eu disse assim, agora eu quero orar por aqueles que querem aceitar Jesus. Vamos fazer o seguinte, criançada, vamos afastar aqui da frente um pouquinho, e quem quiser receber Jesus no seu coraçãozinho, vem. Antes das crianças começarem a ver os presos.
os adultos. E muitos se ajoelharam se a gente mandar na frente da casinha lá e começaram a chorar. Vendo como são as loucuras de Deus? Muitas vezes a gente planeja um negócio como igreja, não, porque nós vamos fazer isso, porque vai dar certo, isso aqui, mas Deus pega e diz assim, não, eu quero fazer do jeito bem doido. Porque do jeito bem doido, o único glorificado é quem? Ele. Se a gente fizer de um jeitinho organizado e der certo, a gente pensa o quê? Eu fiz. Uau, eu sou inteligente. Mas naquele dia eu fiquei pensando, digo assim, meu Deus, os meus bonequinhos pregam mais do que eu. Eles são mais usados por Deus do que eu. Sabe o que nós fizemos, querido? Eu consegui mudar o dia da nossa visita para o mesmo dia da visita das crianças aos pais. E eu passei mais 2 anos indo à penitenciária fazer trabalho de fantoche com a Josi. E muitas pessoas aceitaram Jesus. Muitos aceitaram Jesus. Então fecha e volta aqui para o que eu estava falando. Igreja pode fazer visita na casa do irmão que está meio lá com aquela fezinha dele lá, que só conhece Jesus, a balada? Sim. Mas essa não é a obrigação número 1 da igreja. Mas quem tem a fezinha ali, que não quer virar filho, não quer conhecer o Cristo, que não quer virar igreja e falar para os outros a transformação da vida dele, vai ficar ali naquela fezinha fraca que eu já falei para você, dizendo assim, ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém vem na minha casa, ninguém olha a minha dor, ninguém ora por mim, não sei o quê. Por isso eu estou convidando você hoje, para deixar de ser apenas um conhecedor de Jesus, receber o direito de ser filho e sair daqui disposto a se tornar igreja. Porque no dia que você tornar igreja, você não vai ficar esperando os outros ir lá te lamber. Você vai atrás dos perdidos. Disfarça que não é com você, cutuca o irmão e diz assim, bem feito, se fosse tu, eu te convertia hoje. Fala aí pro irmão, faz de conta que não é contigo, joga a culpa para ele. E eu vou provar isso na Bíblia para você, querido. Atos capítulo 6. Os apóstolos foram chamados para ser o quê? Pastores da igreja, sim ou não? Para ensinar, para evangelizar, para pregar, para fazer missões, para abrir novas igrejas. Chegou uma hora que eles disseram o quê? Em Atos 6, precisamos levantar entre nós homens tementes a Deus para auxiliar os pobres e servir a mesa. Porque os apóstolos estavam querendo dizer, nós como ministros da igreja, a prioridade é pregar Jesus, é ensinar sobre o Cristo, é ensinar sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a transformação, é adorar Ele, é levar essas pessoas a conhecer a Ele, é isso. Os outros trabalhos da igreja são secundários, por isso vamos colocar outras pessoas para fazer. Você vê que os apóstolos, eles se importaram em ficar pregando as revelações que eles tinham, em vez de ficar servindo as pessoas. E aqui, querido, tem a grande chave. O que é ser igreja de verdade? Ser igreja de verdade é servir Jesus e não esperar ser servido por ninguém. Eu venho na igreja porque alguém tem que me servir, alguém tem que fazer alguma coisa por mim, alguém tem que orar por mim, alguém tem que fazer por mim. Querido, me perdoe, estou falando isso, não é para diminuir você, mas é para alavancar e colocar você no outro nível. Você ainda não é igreja. Você é um conhecedor de Jesus. Talvez você já tenha até a experiência de ser filho, mas ainda não é igreja. Mas a missão que Jesus nos deu foi que nós fôssemos igreja. E o que é que eu ganho, pastor, sendo igreja? O inferno não pode contra você. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é contra o filho, não é contra o conhecedor de Jesus. Não prevalece contra a igreja. Quando você é igreja, você tem autoridade para dar ordem até no inferno. Você tem autoridade para desmanchar as obras do mal. Agora, quando eu sou só conhecedor de Jesus, se eu ouvir falar
que alguém fez lá uma mandinga contra a minha vida, eu já fico, misericórdia, ai, está doendo mesmo na minha perna, não sei o quê. Aí eu vou lá na igreja, pastor, ora por mim, lambuza aqui, besunta de óleo e tal, porque fizeram um negócio para mim, olha, também o negócio está indo para trás. Fica desesperado, acreditando mais na porcaria do mal do que no poder de Deus. Agora, quando você já é igreja, diz assim, fez, muito bem, tá anulado em nome de Jesus, e tem mais. Quem mandou me provocar? Quem fez vai virar crente. Decreta salvação, transformação da pessoa, e está resolvida a vida. Resolvido, meu irmão. Por isso é que nós estamos, querido, a cada dia que passa, tendo mais necessidade de nos tornarmos igreja. Passou da hora, meu irmão, de nós virarmos igreja do Senhor. E a igreja de Jesus é aquela que se volta para o centro. O Senhor é o centro. Quando eu sou igreja de Jesus, eu saio da minha casa pensando assim, eu vou adorar. Eu não quero saber se está do meu lado, quem não está, quem está falando, quem chegou, quem não chegou, se chegou a autoridade, se chegou o presidente, chegou o governador, não interessa. Eu vou para lá para adorar o Senhor, falar com Ele, ser ministrado por Ele, ser tocada por Ele, ter uma revelação nova, ter algo ministrado na minha vida. É isso que eu me preocupo. É isso que eu me preocupo. Agora, quando eu não sou igreja, eu chego e fico preocupado. Por que é que não falaram comigo? Por que é que não me deram boa noite? Vou mudar de igreja. Não, querido, você não precisa mudar de denominação. Você precisa mudar de conhecedor para ser igreja. É essa mudança que nós precisamos na nossa vida. Não é mudar de prédio onde congrega. É mudar de comportamento, é mudar de atitude. Porque, querido, se o indivíduo sair procurando uma igreja perfeita por aí, eu dou logo um conselho para ele. No dia que você encontrar, não vá lá, porque se você vai estragar. É por aí. Não vai lá que tu vai estragar o negócio. Então, essas diferenças que precisam haver nas nossas vidas. Porque, querido, há muitas pessoas que passarão a vida inteira se relacionando com Jesus, sem conhecer o Cristo e sem se tornar igreja. Passarão a vida inteira sendo frequentador de uma reunião, mas não serão discípulo. E aí ele começa a ir na igreja para buscar os seus próprios interesses. Aí eu vou naquela igreja porque eu soube que está tendo milagre. Não, eu vou naquela igreja porque ela está ficando famosa na cidade. Eu vou naquela igreja lá porque o pastor, a pastora tem tantos mil seguidores na internet. Eu vou naquela igreja lá porque eles são mais famosinhos. E aí está tudo errado. Porque eu tenho que ser igreja do Senhor dentro desse templo e mais ainda fora do templo. Lembra o que significa a palavra igreja? Levando para fora. No livro de Hebreus, o escritor dos Hebreus disse isso. Carreguemos nós a cruz de Cristo e saiamos para fora do arraial, levando conosco o sacrifício de Cristo, anunciando o sacrifício de Cristo. Quando eu passo essa igreja, querido, onde eu estiver, as coisas acontecem. Funcionam. Quando você é igreja, está dentro de um avião e começa aquela turbulência toda, e começam a gritar, vamos morrer, não sei o que mais, o que só conhece Jesus, e começa, Jesus, eu confesso meus pecados, Jesus, me perdoa, se saber eu cair, não deixa eu ir para o inferno. Quando você é igreja, você se levanta com ousadia e diz assim, ei, pode ficar todo mundo calmo que o avião não vai cair, não é por causa de vocês não, é por causa de mim. Deus tem propósito na minha vida, Deus tem revelações, promessas na minha vida que ainda não cumpriram, por causa disso, vocês estão safos hoje, viu? É bom vocês se converterem. Pode fazer isso? Sim ou não? É arrogância isso? Quer um exemplo na Bíblia? Carcereiro lá, pega a espada, terremoto, cárcere se abriu,
carcereiro pega na hora de se matar, Paulo grita, ei, não te faça nenhum mal, porque eu estou aqui. Sabe o que aconteceu na vida desse carcereiro? Não está escrito na Bíblia, mas nas histórias paralelas da Bíblia a gente conhece. Esse carcereiro se converteu e na casa dele começou a igreja, lá da cidade de Filipe. Por quê? Porque um dos presos era a igreja. E como igreja ele testemunhou quem era Jesus para o carcereiro, e a casa do carcereiro virou igreja também. Isso é ser igreja, meu irmão. É esse chamado que nós temos. E eu encerro essa palavra dizendo que há um desafio para nós. Qual? Conheça não apenas Jesus. Conheça o Cristo. Venha ser igreja. Receber as revelações do Senhor na sua vida. Esse é o desafio. Conheça não apenas Jesus, mas venha à igreja para receber direcionamento, revelação, alinhamento. O que Cristo quer ser na sua vida, o que Cristo quer fazer na sua vida, o desafio que Cristo tem para a sua vida. Eu tenho certeza que eu tenho vários testemunhos de pessoas, e quando você veio na igreja, você nem pensava em algumas coisas, um dia Deus trouxe uma revelação para você. Você vai fazer isso para mim. Você vai fazer isso na minha obra, eu estou te levantando para isso, eu estou te dando esse dom, eu estou te dando esse talento, que a pessoa nunca pensou na vida. Mas na hora que ela se encontrou com o Senhor, ela começa a ter uma revelação de Deus, e ela começa a fazer algo para Deus, que ela nunca imaginou na vida que iria fazer. Pastor, interessante essa palavra. Então, vou topar, pastor, o desafio, vou querer ser igreja. Como é que eu faço a partir de hoje? Eu dou meu nome, faço uma carteirinha, sou da igreja? Não. Você volta para o centro. Você volta para o Senhor Cristo. Você volta para o Cristo e diz assim para ele, Jesus Cristo. Agora eu entendi que o Senhor veio como Jesus na terra, mas o Senhor também é um Cristo. Eu não quero ser só um conhecedor do Jesus, da história, lá que ele andou, carregou cruz, foi crucificado. Essa parte eu já sei. Agora eu quero conhecer a parte do Cristo. Eu estou aqui. O que é que o Senhor quer que eu mude? Qual é a transformação que o Senhor quer na minha vida, para me ter acesso a esse segredo que tem aí? Estou usando uma linguagem bem rasteira para você entender. É assim mesmo. Ah, o Senhor quer que eu pare de ser mentiroso? É difícil, né? Mas tá bom. Vamos lá. Eu topo. Na hora que você diz topa, Deus diz assim, pode deixar que eu dou jeito. Aí, que mais? Você tem que deixar esse negócio de ficar se reclamando de passado, não sei o quê. Aí, bora, caminha, procura ajuda, lê a minha palavra, ora, jejua, aí vai fazendo. Quando eu conheço só Jesus, que fala de jejum, a mente diz logo assim, vai passar fome. Quando eu começo a conhecer o Cristo, que ele fala assim, jejua, eu já começo a entender, ele quer me levar para outra dimensão, ele quer me levar para outro nível, ele quer me levar para um outro entendimento. Já é diferente. A comida já ficou a ser secundário. Você se preocupa mais no jejum em orar, ler a Bíblia, do que orar de comer. Quando eu conheço só o Jesus, eu começo a jejuar e começo. Meu Deus, o jejum vai terminar 6 da manhã. Jejum de 6 da tarde a 6 da manhã, eu tenho que dormir às 7 horas, porque senão 8h30 eu estou com fome, eu vou quebrar o jejum. Quando eu começo a conhecer o Cristo, eu começo a dizer assim, uau, vou ter oportunidade. Bateu a fome, eu pego a Bíblia, leio um texto, eu oro e começo a clamar, e começo a falar, e começo a ministrar. O Senhor ministra na minha vida, começa no coração, e vai começando, e Deus vai me revelando, vai ministrando na vida. Quando eu olho, eu orei 1 hora, 2 horas, e parece que foi 10 minutos. Estou exagerando? Já teve gente, já teve experiências assim? É o que acontece. Aí você vai se aproximando do Cristo. E ele começa a ministrar na sua vida, e começa a ser igreja. E começa a levar você a ministrar na vida de outras pessoas, orar por outras pessoas, falar o de Deus para outras pessoas. Ser canal de bênção e de vida para outras pessoas. Aí eu me torno igreja do Senhor. Pode levantar, querido, o que
que se levantar não prevalecerá contra a sua vida. Nenhuma arma forjada contra você, que a igreja do Senhor, prevalecerá. Todos que se levantarem contra você, o Senhor diz que usará a própria palavra deles contra eles em juízo. Quando eu me torno igreja, que eu olho para o centro, para o foco, eu paro com essa situação, com essa necessidade de aprovação de pessoas reconhecer o que eu fiz, de pessoas aplaudirem, de pessoas dizerem assim, você é bom quando você canta, você é bom, palavra, pastor, realmente o senhor é um mestre. Amém. Quando o indivíduo olha para mim e diz assim, você é um mestre, eu digo assim, beleza, eu quero te ensinar alguma coisa, quer aprender? Porque é a minha missão. Agora, se ficar naquela, faz 3 meses na igreja que ninguém diz que eu sou um mestre, ninguém elogia a palavra. Quando eu sou igreja, a minha preocupação é para cima, é o Senhor. E eu quero desafiar você que está aqui, querido, a tomarmos uma posição de sermos igreja. Quando você vier cultuar neste santuário, se preocupe com o Senhor. Se preocupe em orar, em abrir sua boca, em falar com Ele, em louvar Ele, em bendizer. Graças a Deus as nossas canções aqui são bem alinhadas, a gente fala dEle, a gente diz quem é Ele, a gente se rende a Ele, a gente se prostra diante dEle, a gente fala quem Ele é. Então a gente pega agora com entendimento, ouve essas canções e vai falando para Ele, para Ele, para Ele. E deixa o resto. Sabe por quê? As coisas vão se tornar mais fáceis na sua vida, porque a Bíblia tem uma promessa: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você vier aqui, esquecer da conta de luz, tem que pagar em casa, e só adorar Ele, só bendizer o nome dEle, querido, Ele vai providenciar muitas outras coisas na sua vida. Agora, se você ficar aqui, Senhor, minha conta, Jesus, a minha conta já vai cortar minha luz, Jesus. Aí, olha assim, do lado tem um irmão que eu sei que tem uma melhor condição financeira, e eu já ajoelho lá do lado dele e diz assim, Jesus, usa um servo teu para me abençoar, Jesus. Minha conta está atrasada, só são R$100, Jesus. Aí o irmão que está do seu lado faz o quê? Você é cilada, sai e vai embora. Aí o indivíduo veio, quando é segunda-feira, quando ele menos espera, estaciona uma caminhonete na porta da casa dele. É da eletro para cortar a luz. Por quê? Porque o culto dele foi aqui, ó. Ele não adorou o Senhor, ele não bendisse o Senhor. Porque, querido, quando você se preocupa em focar lá no céu, a Bíblia até diz, olha, muitas são até as tribulações do justo, mas em todas ele sai vencedor. Em todas. Eu quero convocar você, querido, a partir de hoje, na hora que você vier um culto, se preocupe só com Jesus, só com Cristo, de chegar aqui e dizer assim, fala, Senhor, ministra na minha vida, corrige, transforma, limpa, lava, move. Eu vim aqui adorar o Senhor. Vamos sair daquela condição de dizer assim, eu vou lá na igreja porque eu tenho que pedir um milagre, tenho que pedir uma oração. Peça misericórdia para o Senhor. Agradeça. Quem só conhece Jesus, ele olha mais a necessidade de que as bênçãos. Ele só apresenta diante de Jesus necessidade. Jesus, está faltando isso, 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 isso e isso. Quando você conhece o Cristo, você chega para agradecer o que Ele já fez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Faz tantos meses que eu não sei o que é ir lá no pronto-socorro. Obrigado. Faz tantos meses que eu não sei o que é tomar um comprimido. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque teve hoje a água na minha casa para me tomar. Mas água, pastor, eu vou agradecer por água? Vai no lugar que não tem para você ver. Agradece. Puxa na mente, Jesus, obrigado, porque essa semana teve arroz, teve feijão na minha casa.
Enquanto que dos 8 bilhões aí no planeta, tem quase 3 bilhões que não teve arroz no prato. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos irmãos que estão aqui, obrigado por cada um que o Senhor salvou aqui. Obrigado, Senhor, porque eles não estão perdidos, eles não estão largados no mundo, eles não estão lá presos, eles não estão respondendo processo na justiça, eles estão aqui para aprender do Senhor. Obrigado pela vida deles. Ah, querido, quando nós começarmos a fazer isso, o céu vai começar a mover de uma forma tão grande em teu favor, que aquilo que você não viu, seus ouvidos não ouviram, ainda nem desejou no coração, Deus vai começar a revelar e dispensar do céu ao seu favor, porque é promessa da palavra. Porque que a maioria das promessas que tem na Bíblia nós ainda não vivemos? Porque nós estamos longe do centro. E o centro precisa ser o Senhor, precisa ser a adoração. Vou ler o texto para encerrar. Não li texto até agora, né? Que é isso, pastor? Como é que o senhor prega e não lê texto? Mas tanto que eu citei também. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, assim está registrado nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança, qual é o resultado? Jamais será envergonhado. Versículo 7. Assim sendo para vós, os que credes, essa pedra angular, é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a pedra angular, ou seja, a pedra do centro. O que é uma pedra angular? Vou tentar mostrar para você numa figura. Pode colocar a figura, por favor? A pedra angular é aquela ali, do meio. Na época de Jesus, era muito comum se fazer nas arquiteturas arcos. E eles iam construindo e fechavam. Se você pegar aquela pedra que está lá no meio, inclusive no desenho, ela está ali de vermelho, e você retirar essa pedra, que é a pedra central, a angular, a principal, se você tirar ela, o que é que acontece com o restante? Desmorona tudo. Desmorona tudo. Por isso Jesus é revelado na Bíblia como aquela pedra, a principal, a do centro, para onde tudo tem que estar ancorado nela, tudo tem que estar voltado para ela, tudo tem que estar direcionado a ela. É a pedra central angular. Exatamente essa construção representa nós. Se Jesus for o centro, se for a base, ali, que a gente entende que base é no chão, a base é lá em cima. Se for o centro, a pedra principal da sua vida, querido, essas construções são milenares, em áreas de terremoto, e não desabam, não cai, por causa daquela pedrinha lá do centro. Turquia é um país que tem muito desses arcos, um lugar que tem muito terremoto, você vai lá, está tudo em pé. Por quê? Porque eles firmaram toda a obra na pedra angular, no centro. Se você não quer ser abalado, como diz o texto, jamais será abalado, firme a sua vida na pedra central, Jesus o Cristo. Firme no Senhor. Vai tomar decisão, apresenta para Ele. Vai fazer um negócio, conversa com Ele. Tem um projeto, um sonho, fala para Ele. Antes de você ficar falando para alguém que vai só tirar suas forças e dizer que não dá certo, fala para Ele. Que Ele vai olhar e vai dizer assim: uau, você está ficando corajoso. Isso aí, filho, vai em frente. Estou contigo. Quando nós aprendermos a colocar o Senhor como centro, naturalmente nós vamos começar a ser um portal por onde passará a bênção do Senhor, passará vidas sendo transformadas, a tua casa, o teu lar vai começar a entrar, achar passagem e achar um encontro com o Senhor. Então hoje eu digo a você, vamos voltar para o centro.
E o centro é Jesus, o Cristo. Não apenas o Jesus histórico, o Cristo. Ele quer se revelar para você. E eu quero profetizar hoje na sua vida, que se você tomar essa decisão de colocar Ele como centro, voltar, aquilo que durante muitos e muitos anos de caminhada de fé você ainda não adquiriu, em dias você vai ter revelações do Senhor, que vai ampliar a tua vida no conhecimento de Deus. Vai ampliar o nível da tua fé, vai ampliar o nível das suas conquistas. E de alguém que precisa de ajuda, você será uma mão estendida para abençoar muita gente e levar o conhecimento de quem é o Senhor para a vida deles. Fique em pé, eu quero orar com você. A nossa oração hoje é: se eu estou na posição apenas de conhecer o Jesus histórico, falado, o Jesus até anunciado, o Jesus que o pessoal diz aí que não, ele vai fazer por você, Jesus que só vai fazer benefícios particulares para você, eu vou te fazer um convite. Dá um primeiro passo hoje e começa a procurar conhecer o Cristo. Ele quer se revelar para você. A Bíblia diz assim, ó, se você clamar a mim, eu responderei para você e vou mostrar coisas grandes e temíveis que não sabes. Em outro texto da Bíblia, o Senhor diz assim, existem coisas grandes, maravilhosas, que o Senhor escondeu dos sábios e entendidos para revelar aos pequenos, aos humildes. Essa revelação não é para quem conhece o Jesus histórico, é para quem conhece o Cristo. Agora, quando você começar a receber esse nível de revelação, e se você já tem recebido, saia daqui decidido ser igreja. Se a igreja não é se tornar chato para as pessoas na rua e dizer assim, olha, eu vim falar aqui de Jesus para você, você aceita Jesus, você vai para o inferno. Não. Isso não é ser igreja. Igreja, onde você está, na circunstância que está, você não deixa passar uma oportunidade. Passa alguém por você, e só de você olhar para a pessoa, ligado com o céu e dizer assim, o Senhor te abençoe. Eu te abençoo. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Na boca de uma pessoa comum, é mais uma frase. Na boca de uma igreja, isso provoca um nível de milagre que você não imagina a dimensão. Você, quando uma igreja, muitas vezes não vai precisar nem falar. A Bíblia diz que Pedro, quando ele passava, a sombra dele curava. Quando você é igreja, onde você passa, as pessoas sentem algo diferente. Sente mais firmeza, segurança, sente paz. O ambiente agora ficou de paz, ficou mais tranquilo, mais sossegado. Você acredita, confia que vai acontecer porque alguém que a igreja está no lugar. É esse nível que nós precisamos, porque é essa igreja que Jesus vai arrebatar. É essa igreja que o Senhor quer levantar para um grande avivamento nesses últimos dias na face da terra. Que hoje haja alguns nesse lugar que eu diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser essa igreja do avivamento. Eu quero ser essa igreja que se o Senhor mandar falar, fala, se o Senhor não mandar, fica calado, mas só o Senhor passar a sua presença já muda os ambientes. Já muda os ambientes. Esses dias eu fui ministrar em São Paulo e estava lá com um pastor amigo, até eu convidei ele a virar aqui nos próximos dias. Nós entramos num restaurante, o dono do restaurante disse assim, que bom que vocês vieram, hoje o movimento está fraco e tal. Aí o pastor que estava comigo disse assim, se preocupe não, nós chegamos aqui, seu restaurante, antes da gente ir embora vai lotar. Porque nós carregamos a presença de Deus, nós carregamos prosperidade, onde nós chegamos prospera. Ele falou isso, eu fiquei assim, uau, aprendi mais uma. Querido, na hora que nós saímos, Deus é testemunha, tinha gente na porta esperando mesa desocupar para entrar.
todas as mesas preenchidas. Eu até falei para eles, gente, ó, tem gente esperando lá, vamos desocupar logo a nossa mesa aqui, que já terminamos mesmo, para o pessoal que está lá fora entrar. Isso é essa igreja. Onde você chega, alguém vai ser abençoado. Quando nós não somos igreja, nós, da onde chegamos, queremos que alguém lembre de nós, que alguém abençoe, que alguém dê alguma coisa para nós, que alguém ministre nossas vidas. Agora, quando você é igreja, não. Onde você chega, o lugar é abençoado, as vidas são abençoadas. Algo do céu acontece. Vamos voltar para o centro, querido. Se você deixou Jesus de lado, está na hora de colocar Jesus de novo no centro. Está na hora de chamar o Senhor para ser o centro da sua vida. Está na hora de chamar Ele para ser o centro do seu coração. Está na hora de o seu culto agora se preocupar só com Ele. O seu culto ser dado só a Ele. Não seja apenas um conhecedor da palavra, que vem à igreja porque está precisando de uma bênção. Venha porque você tem mais para dar do que para receber. Venha para dar sua melhor adoração, seu melhor louvor, sua melhor intercessão, o seu melhor clamor. E quando você sair daqui, dê o seu melhor testemunho. E algo sobrenatural vai começar a mover nos céus dessa cidade. Porque eu creio que hoje muita gente vai se levantar daqui para ser verdadeiramente igreja do Senhor. Que dores e aflições serão secundários, necessidades serão secundários. As coisas que nós até hoje julgamos por importantes na terra serão secundárias. Porque em primeiro lugar, vamos voltar ao centro do Senhor, ser o centro da nossa vida. Você jamais será abalado. Em tudo você será bem sucedido. Faça você a sua oração no seu lugar. Você sabe o nível que você está e o nível para onde você quer ir, onde você quer chegar. Faça uma oração aí você mesmo no seu lugar e diga: Senhor, eu quero hoje passar de conhecedor para filho. Eu quero passar para o nível de igreja. Aquilo que o Senhor trouxer no teu coração, faça isso.